Mark Grayson, atualmente na série Invencível, só faz uma coisa: apanhar. Brincadeiras à parte, se eu te contar que o nosso menino Mark enfrentou o Viltrumita mais forte, também conhecido como o Grande Regente Treg, você acreditaria? Não! Pois é, nosso Mark fica bem fortinho, e se você quiser conferir como foi essa luta, vem comigo. Bem, então antes da gente começar o vídeo, quero pedir a vocês que deixem o like e as suas inscrições. Esses fatores me ajudam e me notificam que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E quando a gente fica sabendo disso, a gente se empenha para trazer mais e mais. Meta de 200 likes para esse vídeo, e agora bora começar. Bem, após os acontecimentos da Guerra Viltrumita, onde nos é revelado que Nolan é o descendente do Imperador Argal e que assumiu seu lugar como o verdadeiro líder dos Viltrumitas, Treg acabou sendo condenado à morte. Entretanto, ele foi poupado e isso mostraria que as coisas no Império Viltrum seriam diferentes do jeito que eram antes naquele planeta. E assim, Treg foi apenas exilado no seu planeta. Após isso, Treg resolve tomar posse de outro planeta e imediatamente engravida todas as fêmeas que residiam por lá. E com isso ele formaria um exército para se vingar da coalizão e principalmente do atual governante dos Viltrumitas, Nolan. Enquanto isso, Mark, que estava em uma missão para tentar descobrir a localização atual de Treg, acaba caindo em um buraco estranho que o faz voltar no tempo passado. Mark, que pensava que haviam se passado apenas semanas, na realidade haviam se passado 5 anos seguidos, e quando Mark retorna, muitas coisas haviam mudado em comparação a antes. As coisas não estavam indo bem para a coalizão dos planetas. Treg estava aos poucos tomando os planetas em posse do Império Viltrumita. Entretanto, Mark decide que não iria se envolver nesse tipo de assunto e diz que iria recuperar o tempo que havia perdido juntamente da sua família. Então, depois disso, nos é revelado que Oliver, o irmão de Mark, era um agente disfarçado que fingia estar do lado de Treg e que só havia feito isso para saber a sua localização. Entretanto, Treg descobre a localização de Mark e da sua família, dizendo que estava indo para matá-los, e para não perder tempo, Treg envia os seus 2 filhos mais fortes para realizar o assassinato. Um dos filhos de Treg tenta dar um golpe na filha de Mark, mas acaba acertando o seu robô educador. O garoto consegue pegar a menina, mas Mark consegue salvá-la a tempo e a entrega para Eve. Entretanto, o garoto puxa a perna biônica de Eve, mas a mesma consegue escapar do alcance do garoto. Mark tenta ajudar a sua esposa, mas ela possui a ideia de entregar Terra, o nome da sua filha, nas mãos de Mark, para que assim eles possam ter uma melhor chance de fugir. Outro dos filhos de Treg acaba perseguindo Mark, enquanto o outro ficou aos cuidados de Eve, que ficou para trás. A velocidade absurda em que Mark estava incomodava sua filha. Terra começa a ficar sem ar e um dos filhos de Treg acaba os alcançando. E tendo essa situação em sua frente, Mark não possui outra escolha a não ser ficar naquele local por enquanto e lutar contra o garoto. A situação estava tensa, pois Mark estava restringindo de usar sua totalidade dos seus poderes porque sua filha estava no seu lado, e assim, por um deslize, a filha de Mark acaba se soltando dos ombros de Mark e estava prestes a cair. E Mark, que estava tentando ir salvá-la, acaba sendo impedido por um dos filhos de Treg. Mas algo inesperado acontece. Em meio àquela toda pressão, Terra acaba despertando seus poderes. Entretanto, a situação não havia ficado melhor, pois o próprio Treg aparece no campo de batalha, ao lado da filha de Mark. Treg iria desferir um ataque mortal na filha de Mark, mas Oliver o impede antes de fazer qualquer coisa. Mark acaba se livrando do inimigo, que estava atrapalhando, e ajuda Eve a se recompor. E assim, ambos vão atrás da localização de Terra. Oliver tenta fazer frente a Treg, entretanto ele não consegue causar grandes danos. Enquanto isso, Terra desfere um chute em Treg, mas ela acaba quebrando a perna ao tentar fazer isso. Oliver, que estava perto de Treg, acabou sendo pego pelo mesmo e completamente morto na frente da Terra. Após isso, Mark resolve tentar uma barganha contra Treg. Caso ele não entregue a sua filha em segurança, ele iria matar um dos filhos de Treg. Treg diz que duvidava bastante que ele faria algo contra o seu filho, mas na realidade, Treg não ligava e não tinha o apreço de um pai por seus filhos. Mark, que sabia que Treg não cumpriria parte do trato, acaba obliterando por completo o filho de Treg.
e parte para cima do mesmo em uma batalha feroz. Eve acaba sendo atacada por um dos filhos de Treg e tendo sua coluna quebrada, e ao meio disso, Treg acaba partindo Mark em dois, assim deixando os dois para morrer naquele local. Felizmente, quando Eve estava à beira da morte, os seus poderes são imediatamente destrancados, e com isso, ela acaba salvando Mark e a sua filha Terra da morte. Claro, menos Oliver, que já estava morto. Após o funeral de Oliver, Eve e Mark decidem que devem voltar ao fronte e fazer com que Treg seja derrotado de uma vez por todas. Mas antes disso ser feito, ambos decidem oficializar seu casamento. Após isso, acabamos sendo informados que, em uma medida desesperada para conseguir o apoio de Mark, Nolan e os outros Viltrumitas e Allen haviam pressionado Oliver e garantiu que Treg soubesse a localização de Mark e Eve. Allen não estava se sentindo bem em guardar esse segredo tão enorme e resolveu revelar. Ele estava se sentindo mal com tudo o que havia acontecido até então. Com a revelação de Allen, Eve se recusa a aceitar no início, mas Mark sabe que Allen fez o que foi preciso. Nolan se junta novamente à coalizão de planetas, entretanto ele recusa obrigar os outros Viltrumitas. Enquanto isso, Ursal já vinha em um grande desgosto por Treg por conta da forma de como ele lida com os seus irmãos. E após isso, todos acabam seguindo um plano elaborado por Mark que atrai Treg para a órbita do planeta Terra, onde todos os Viltrumitas restantes vivem suas vidas de uma forma extremamente pacífica. Nolan, que não possuía opção até aquele momento, pede ajuda aos Viltrumitas e todos eles acabam seguindo o chamado do seu governante sem algum tipo de hesitação. Estava ocorrendo uma batalha sangrenta e perda de todos os lados que estavam nessa batalha, e Nolan, que também estava no centro da batalha, decide ser aquele que enfrentaria o Treg. Mas Nolan acaba não sendo o suficiente para derrotar o mesmo, e assim de uma forma extremamente brutal e sem compaixão, Omni-Man é obliterado por Treg em meio ao espaço. Eve, que estava totalmente fora do campo de batalha, vai ao socorro e consegue resgatar Nolan, mas um dos Ragnars comandados por Treg acaba avançando em Eve. Entretanto, a Nyssa acaba salvando Eve e derrota o Ragnar, mas a mesma Nyssa acaba sendo ferida. E agora finalmente se tem um início de um combate definitivo entre Mark e Treg. Vendo que toda a compaixão e companheirismo dos aliados e vendo como seu pai, que utilizava seus próprios filhos como objeto de ataque contra Mark, Ursal então pretende uma rendição para seus irmãos e aceitam a sua proposta. A luta entre Mark e Treg finalmente acontece, e enquanto Treg lutava por vingança, Mark tinha a ambição de lutar por seus familiares e amigos, e até o robô, que observava a luta, envia uma armadura para ajudar Mark. A luta entre Treg e Mark estava difícil e tensa, e assim que Mark desfere uma grande mordida na garganta de Treg, que Mark então consegue derrotar o mesmo, e quando parecia que Mark estava perdido em meio ao sol, Allen salva Mark, e após isso, Treg acaba sendo totalmente derrotado por estar no sol. Bom galera, a história em si acaba por aqui. O que vocês acharam de toda essa edição? Curtiram? O que vocês acharam? O que vocês pensam dessa batalha do Mark contra o Treg? Realmente foi algo insano, né? Se vocês realmente gostaram, se inscrevam e deixem um like nesse vídeo. Isso ajuda bastante a gente e deixa a gente muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de comentar quais outras lutas de Invencível você quer ver aqui no canal, fechou? Então, fui, falou!